Bom dia, graça e paz, Shalom Adonai. Vamos para a nossa meditação diária. Deus te abençoe grandemente nesse dia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Pastor Washington Silva. Dê o seu like, toque o sininho para receber as nossas publicações, nossas meditações. Deixe um comentário. E Deus te abençoe grandemente nesse dia. Amados, como é que nós somos no dia a dia? Somos aquelas pessoas tranquilas, centradas ou irritadas? O nosso grau de irritação, ele é sempre ou só de vez em quando nos irritamos? Só diante de alguma situação? Porque muitas vezes as pessoas se irritam de graça. E elas acham, não, é porque eu sou assim mesmo. Não, se eu te explicar uma coisa. A irritação, ela é um mecanismo de defesa. Você usa para se defender de alguma coisa. Por isso você se irrita. E muitas vezes uma coisa que você já praticamente está dado por vencido. A irritação é um mecanismo de defesa. E preste atenção, se você estiver tentando se defender e com a irritação, é porque você tem medo. Por trás dessa defesa, tem o medo. E por isso você usa a irritação, se irrita, parte para o embate, mas sabe por quê? Porque você está tentando se defender e muitas vezes não tem argumento. Quando alguém te irrita, e o que é que eu entendo por irritação? Entende-se por irritação um bloqueio emocional que te faz perder o centro, o controle. Irritação é simplesmente isso. Vem aquele bloqueio, as tuas emoções são agitadas e faz com que você perca o centro, o controle. Sabe, muitas vezes as pessoas sim procuram te irritar para que você perca o controle. Porque quando você perde o controle, geralmente quem não tem resposta, geralmente quem não tem defesa, perde o controle. E o que pesa de uma situação dessa maneira? Você perde o controle. Você perde o foco. É porque internamente você está a pensar e o que pensas de um interesse seu, mas não do outro, mas não de si mesmo. E tudo isso causa irritação. Tudo isso pesa. Porque você está vendo o interesse seu, não dos outros. Se os comentários de terceiro te fazem sentir mal, é na verdade porque você age movido pelo ego. O que é o ego, pastor? O eu falso. O self que eu criei. O disfarce de aparência com que você se veste. Você já observou, amados? Muitas pessoas criam um personagem. Que na verdade esse personagem não tem nada a ver com ela. Na verdade esse personagem foi criado para que ela fosse aceita no grupo, na panelinha, na turminha, em alguns lugares, e ela age de uma maneira que verdadeiramente ela não agiria. Sabe por quê? Porque é um personagem. E quando esses comentários vêm, irrita, não é você, mas é o personagem que você criou. Você está me entendendo? É essa vestimenta, é esse falso ego,
é o falso self, mais conhecido por ego. E tudo isso identifica-se com o que valorizam em você. Isso significa o quê? Reconhecimento. Você tem medo de perder a posição que tem no meio deles. Você tem medo de deixar de ser reconhecido, de ser o cara, aquele cara que está à frente, que está, o amigão, tapinha nas costas. Aquele cara que verdadeiramente não é você. Esse personagem, esse falso self, esse cara que você criou, muitas vezes te colocou contra os teus amigos verdadeiros, a tua família, fez você destruir os seus relacionamentos. Sabe por quê? Porque esse cara, esse personagem que você criou, foi para ser aceito em alguns lugares que você não deveria estar. Aí depois que você foi aceito, você tem medo de perder esse reconhecimento, de perder esse abraço, de ser o cara que é de destaque no meio deles. Né? Você receia perder. Quando você abandonar o seu ego, esse falso self, ninguém poderá te prejudicar, porque o seu verdadeiro eu vai se tornar independente. Independente de valorizações exteriores. Olha, quando você abandonar esse personagem aí que você criou, para ser aceito por grupinho, por turminha, sabe? Quando você abandonar e se tornar você mesmo, você não poderá mais ser prejudicado. Sabe por quê? Porque o seu verdadeiro eu, aquele que é você, se torna independente. Não depende mais do que os outros pensam, não depende mais do que os outros acham, não depende mais de ser aceito por ninguém, sabe? Porque você não vai depender de valorizações externas, sabe? O valor você vai encontrar dentro de si mesmo. Você terá alcançado uma serenidade de espírito, isso é o mais importante. A tranquilidade. Irmão, quando você está nesse personagem aí que você criou, para ser aceito em turminha de bebedeira, de uso de droga, turminha de agito, turminha... Ei! Você não tem tranquilidade e muito menos serenidade de espírito. O que é serenidade de espírito? É o equilíbrio na ordem interior. Sabe por quê? Porque você sendo esse falso self, você precisa todo dia estar montando uma ideia, bolando uma ideia para agradar os outros. Mas quando você se torna você, você não precisa mais se preocupar em estar agradando ninguém, você vai agradar você. Aí você vai ficar em paz, paz de espírito, porque vai haver um equilíbrio interior na sua vida. Isso é fato. O equilíbrio que essas pessoas, que essas valorizações não se identifica com o eu. Esse equilíbrio espiritual não se identifica com o ego, não se identifica com o falso self, não se identifica com o falso eu. Sabe por quê? Porque a tranquilidade de espírito se identifica com quem verdadeiramente você é, aquele que Deus criou. O medo, quando você se encontra com você mesmo, quando você passa a ser você mesmo, quando você passa a ter paz de espírito, o medo desaparece na mesma medida. Sabe? Na mesma medida que desaparece o seu ego, o seu falso self. E não há nada a temer. Porque não há nada a perder. Pense nisso, meu irmão. Se afaste dessa criatura que você criou. Você hoje vive na bebedeira, no uso de droga, na prostituição. E isso não é você, você sabe que não é. Isso foi um personagem que você criou para poder fazer parte de um seleto grupo. Sabe, eu vejo muito isso acontecer quando a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas. E ela diz,
quando eu deixar isso, quando eu não beber mais, quando eu não usar mais droga, quando eu não me prostituir, aí eu vou. Você não vai deixar nunca, ou você abandona esse personagem que você criou, ou você não vai mudar a sua vida nunca. Porque você não vai encontrar paz espiritual. Sabe por que muita gente tem medo de seguir a Cristo? Sabe? É porque vai perder o tapinha nas costas, é porque vai perder aquela roda de amigos, que de amigos não tem nada, é roda de escarnecedores, vai perder muitas vezes, posição social, porque as pessoas queriam que você participasse ali, porque você fazia palhaçadas, porque você alegrava. Alegrava não, você era o palhaço deles. Você tem medo de perder isso? Eu quero dizer uma coisa para você, se você quer continuar sendo esse falso self, esse falso eu, essa personagem que você criou, a sua vida vai ser um desastre. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer de novo. De novo. Porque você nasceu criando um personagem que não é você. Esse personagem tem que morrer para nascer uma nova criatura. Pense nisso. Sabe? E saiba que se você anda se irritando por qualquer coisa, você principalmente só está tentando se defender. Sabe? E quando você está tentando se defender, muitas vezes você não sabe nem por quê. Mas é porque você está com medo. E muitas vezes o medo é o medo de perder as amizades que não merecem estar com você. É o medo de perder os grupinhos, as turminhas que só tem te levado para o desespero e o fim da tua vida. Procura ter paz de espírito. Deus te abençoe grandemente nesse dia. Você, sua casa, sua família, seus projetos. Deixe um beijo no seu coração, do seu amigo, Pastor Washington Silva. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado.